Povo de Deus, a paz do Senhor, amém. Mais uma tardezinha com Jesus. E hoje a nossa mensagem está em João 18, versículo 25, que diz o seguinte: E Simão Pedro estava ali, e aquentava-se, ou esquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse-lhe, não te vi eu no horto com ele? E Pedro outra vez negou. E logo o galo cantou. Irmãos, eu acredito que se Pedro, que seria um pouco praticamente complicado, mas eu acredito que se Pedro estivesse vivo até o dia de hoje, eu acho que toda vez que ele ouvisse o canto de um galo, irmão, ele ia lembrar desse dia. Aqui a gente sabe, irmãos, que foi uma das fases mais delicadas da vida de Pedro, né? Como a gente vem estudando aí o livro de João, não é que Pedro teve particularidades que ele negou Jesus, não. É uma mesma história de uma mesma noite, só que aqui o autor ele divide, né, em momentos. Mas foi no mesmo dia, na mesma noite, porque, irmãos, do momento em que Jesus foi pego no Getsemane, até ele chegar lá na cruz, aconteceu muita coisa. Muita coisa. E uma dessas coisas foi, né, Pedro tê-lo negado, né? Tê-lo negado. Tê-lo negado. Irmãos, e existe muitas situações nas nossas vidas onde a gente pode também, né, negar a Cristo. Porque é muito fácil agora a gente julgar Pedro, falar dessa parte tão difícil da vida de Pedro. Que, irmão, foi difícil. Com certeza, eu acredito que não foi algo que ele programou, não era algo que ele disse, tal dia eu vou negar Jesus. Não, tanto que a história não começa assim. Quando Jesus passa por uma situação complicada, onde Jesus ele vai mais uma vez afirmar, né, que ele morreria, que ele seria crucificado, que ele seria entregue, né, pelas mãos dos pecadores, Pedro ele estufa o peito e fala, mestre, por ti eu até daria a minha vida. E aí Jesus pega e diz, Pedro, você daria a sua vida por mim? Você tem certeza? Eu não lhe digo que não passará desta noite, Pedro, e você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então, assim, Jesus estava ali mostrando para Pedro, Pedro, você não é autossuficiente não, Pedro. Você não se manda, você não se governa, você não se domina, né? Não é à toa que Salomão ele vai dizer que o homem, né, faz planos, mas a resposta final vem de Deus, né? Que do homem são as preparações do coração, mas quem decide, né, quem bate o martelo é o Senhor. É claro que, às vezes, na rebeldia do nosso coração, né, na nossa impulsividade, na nossa, às vezes, agonia, né, na nossa ansiedade, a gente acaba colocando os pés pelas mãos, né? A gente até consegue alcançar algumas coisas, consegue obter algumas coisas, mas, às vezes, são coisas que não vai trazer prazer, contentamento. A gente consegue ali, né, na nossa marra, na nossa brabeza, eu quero, a gente até consegue obter. Mas no final é aquilo que Provérbios também diz, que as bênçãos do Senhor enriquecem, mas não traz dores. Então, uma vez que eu começo a alcançar as coisas, irmão, na força do meu braço, que eu consigo fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer porque eu quero, eu acabo atraindo dores para minha vida, eu acabo atraindo perturbações, eu acabo atraindo desgastes, percas, que não precisava, né? Se eu aprendesse a ouvir a voz de Deus, se eu aprendesse a entender a direção de Deus. Então, Jesus está aqui dando um alerta a ele, Pedro, você não se manda, meu filho. Você tá dizendo aí que daria vida por mim, mas ainda essa noite você vai me negar. E aí acontece a primeira situação, onde quando Jesus é preso, né? Só recapitulando aqui, Jesus é preso, ali Pedro começa a acompanhar Jesus de longe e alguém fala, tu andava com ele. Pedro, opa, nem conheço esse homem. Tô aqui, ó, nem sei porque eu tô aqui. E aí acontece de novo a situação de Jesus é interrogado ali, né? Pelo sumo sacerdote, toda aquela corja que prendeu Jesus. E mais uma vez está Pedro ali observando de longe. E aqui João ele vai dizer que Pedro se aproxima de uma equipe que estava ali, né, se esquentando por conta do frio. E Pedro vai ali também se aquecer. Pedro também vai ali, né, se esquentar, porque tava frio, né? E às vezes, irmão, a gente tenta se esquentar em lugares errados, né? Às vezes a gente tenta buscar, irmão, força e motivação em lugares errados. Às vezes uma força, uma motivação, um ânimo que só vai vir de Jesus. Às vezes eu quero, né, ser aceita em qualquer lugar, ser aceita em qualquer ciclo social e eu faço de tudo, de todos, né? Às vezes nego até os meus próprios princípios para ser aceita. Mas, irmãos, entenda uma coisa, não é todo lugar que a gente se encaixa, não. Não é todo lugar, ou até a gente até encaixou, mas às vezes não vai dar certo, não vai dar liga, não vai.
E a melhor forma, irmão, de você dar certo no lugar, a melhor forma de você obter algo, de você ter ânimo, ter alegria, ter força para fazer as coisas, para alcançar as coisas, é em Jesus. E tá ali Pedro, ali tentando se esquentar, só que ele não imaginava o que ele ia passar ali tentando se esquentar. Por quê? Alguém olha para ele e fala, ei, tu és Galileu, porque você andava com ele. Pedro, não sei nem quem é esse homem. Tô aqui de passagem. Mas, irmãos, não tinha como. Tanto Jesus quanto os discípulos eram homens muito procurados, eram homens muito vistos, eles andavam cercados de uma grande multidão. E às vezes, irmão, a gente passa desapercebido ou se distrai nisso de achar que ninguém tá nos vendo, que ninguém tá nos enxergando, que o que a gente faz, ninguém... Irmãos, bota a coisa no teu coração. Sempre tem alguém vendo. Sempre vai ter alguém observando. E ainda que não esteja ninguém, tem um alguém que os olhos dele é como chama de fogo. Ele é o Senhor. Não tem como esconder nada de Deus. Assim como não tem como esconder nada do ser humano. E você vê que hoje, irmãos, não é nem só os olhos humanos, são os olhos também das câmeras. Porque tudo hoje o povo filma, tudo hoje o povo tira foto, tudo hoje o povo joga na rede. E quando você vai ver, tá sua vida aí na rede social. Algo que aparentemente você tentou fazer, tentou praticar escondido, achando que ninguém viu. Quando você acorda no dia seguinte, sua vida lá, como o povo diz, né, viralizou. Às vezes pode ser por uma coisa boa, ou também por uma coisa ruim, né? Que hoje todo o povo joga na internet, irmão. O povo não quer nem saber se é verdade, o povo não quer nem ir a fundo se de fato é, se não é, se não... Quer jogar na rede, quer pegar a vida dos outros e expor. Ponto. E aqui, irmão, Pedro, ele esqueceu que ele andava na época que, né, com o homem mais famoso do mundo, ele andava com Jesus. Não tem como, irmão, você caminhar com Deus e passar desapercebido. Não tem como você dizer que você serve a Ele, que você ama a Ele, que você faz as obras dele e você... Alguém em algum lugar tá te vendo. Como eu falei, seja para algo bom ou seja para algo ruim. E quando é para algo ruim, é aquela frase que todo mundo já conhece. Nossa, e é crente. Nossa, você viu fulano que ele fez? E é crente. Né? Então, olharam para Pedro. Pedro, você andava com ele, cara. Ele, Aqui já é a segunda. E aí a terceira que você vê que João faz questão de detalhar, porque João foi um cara detalhista, observador. Ele diz que chega uma terceira pessoa e fala, você, eu não vi você lá no horto com ele, no Monte das Oliveiras lá, quando ele foi... E sabe qual é o detalhe aqui? Que esta pessoa que disse isso era parente do soldado que Pedro havia cortado a orelha. Pedro ia ter como se esconder? Imagina quem é que ia adivinhar que o parente do soldado Malco ia estar na mesma fogueira que Pedro. Ninguém. Mas estava lá. E João falou, era parente do rapaz que Pedro, ó. Porque quando Jesus foi preso, que os soldados, né, pegaram Jesus, Pedro tira a espada da bainha, corta a orelha do soldado e cai lá. Só que aí Jesus pega, repreende a Pedro, manda ele guardar a espada e pega a orelha do soldado e coloca no lugar. Pedro estava sendo observado. Irmãos, a gente é observado por uma tão grande nuvem de testemunha. Seja a testemunha terrena, testemunha, né, celestial, e Satanás e seu demônio. Ainda, irmão, já como eu disse, ainda que não esteja ninguém fisicamente nos vendo, mas Deus está nos vendo, o diabo está nos vendo. A gente é observado o tempo inteiro. Se nós vamos negar a Cristo ou se vamos de fato nos manter firmes diante das tentações. Pedro, infelizmente, negou por 3 vezes. E na terceira que Pedro nega, fala, não sou eu, não fui eu, você viu errado, é melhor você ir no oftalmologista. Aí o galo cantou. Pedro até tentou fugir, Pedro até tentou negar, Pedro até tentou se fingir de doido, que não era com ele. Mas Jesus já tinha dado uma alerta. Pedro, tu vai me negar antes que o galo cante. Quando Pedro negou, o galo cantou. Para dizer, ai Pedro, lembra do que o mestre falou? Lembra do que Jesus disse, Pedro, que tu ia negar ele? Olha eu aqui cantando, Pedro, para te lembrar, Pedro. Irmãos, e ainda que não seja o Espírito Santo, o diabo ele vai nos acusar. Perdão. Gasguei aqui, eita glória. Irmãos, ainda que não seja o Espírito Santo nos incomodando do que a gente está fazendo de errado, o diabo ele vai fazer.
Mas tem uma coisa na nossa, que possamos ter algo na nossa consciência nesta tarde. O quê? Nada passa desapercebido, seja dos céus, ou seja do inferno, ou seja do mundo onde a gente vive. Alguém tá vendo, alguém tá observando, alguém tá dizendo, alguém tá comentando alguma coisa. O bom, irmã, é que seja coisas boas, né? É muito bom quando você mora em algum lugar, quando você trabalha em algum lugar, quando você congrega em algum lugar, que você consegue alcançar um bom testemunho, né? Porque eu sei que muita gente fala assim, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Mas, irmãos, um bom testemunho também arrasta multidões. Não adianta eu querer agradar a Deus e ser uma péssima filha, péssima esposa, péssima funcionária, péssima vizinha. Vou agradar a Deus como? Vou servir a Deus como? É um conjunto, irmão. É agradando a Deus e sendo reto diante dos homens. É o que Hebreus fala, né? Seguir a paz com todos, né? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não adianta eu ser santo e não ter paz com ninguém. Não adianta na igreja eu estar dando glória e eu perturbar a vida dos outros cá fora. Não, é um conjunto. Então bote isso no seu coração. Aonde você for, para onde você passar, tem alguém lhe observando. Tem alguém lhe vendo, seja de perto, seja de longe, seja de cima, seja de baixo. Tem alguém lhe observando. E que possamos, irmãos, ser alguém, né? Que mesmo de longe, mas que dá um bom testemunho, dá um bom exemplo. Até porque, como eu disse, quando a gente faz algo de errado, irmãos, quando o Espírito Santo não incomoda, o diabo acusa. Mas quando a gente também faz algo de bom, o Espírito Santo também nos fala, né? Nos olha. É que nem tem um meme aí, né? Daquela série The Chosen, do rapaz que faz Jesus. Que tem um meme que ele faz isso, né? Que quando você acerta, quando Deus vê você acertando alguma coisa, aí Deus está do céu fazendo assim, ó. Né? Então que possamos, irmãos, fazer isso, né? Tanto aqui na terra quanto no céu. Que as pessoas possam olhar para nossas vidas, né? E ter alegria, ter regozijo, olhar para nós e glorificar o nome do nosso Deus, porque para isso fomos feitos, né? Para a glória do nome dele, para que ele seja glorificado, para que os céus também se alegrem com a nossa vida, independente de tentação, de pecado, do que seja, a gente não negue a ele, mas fique firme, fique, né, alicerçado na rocha, porque ainda, irmãos, que a gente não receba a recompensa aqui na terra, né, do nosso esforço, né, da nossa separação, da nossa santidade, mas lá em cima a gente vai, além de receber um legal, a gente ainda recebe a coroa da vida. Amém? Deixa eu orar por você. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, por essa ministração, por essa tarde. Pedir que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia na Tua presença. Pai, nos ajuda, Deus, a não te negar, Senhor, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E entender, meu Pai, que um bom testemunho também é válido, um bom nome, Pai, também é válido. Que nós precisamos a cada dia buscar, meu Pai, nos comportar, Senhor, como servos, como os filhos do Senhor. Porque o Senhor falou isso a Isaías. Isaías, eis aí o meu povo que eu formei para que me desse louvor. Louvor, Pai, é elogio. Louvor, meu Pai, é exaltar, é glorificar o Teu nome. Então, para isso fomos criados. Então, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, nos capacita. Eu peço que o Senhor possa nos fortalecer nessa tarde de maneira sobrenatural. É o que eu te peço, meu Senhor da glória. E já te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus lhe abençoe.